O nome de Deus seja louvado. Amém. Iniciando esse culto de louvores a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos comentar o hino 107. Nós somos um povo feliz, irmãos. A qualquer momento o nosso Salvador vai vir nos buscar. O nosso espírito quer voltar para a cidade de origem. E a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, onde habita Deus. Nós somos peregrinos e forasteiros, estamos em terra estranha. Estamos de passagem aqui. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade na presença de Deus. Mais grato a ti, ó bondoso Senhor, faz-me por teu infinito poder, o que fizeste em mim por amor, homem nenhum poderia fazer. Mais grato a ti, mais grato a ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celeste dádiva eu recebi, quero teu nome, ó Deus, engrandecer. Tu confirmaste o meu coração com a palavra da fé e da paz. Enviaste-me a salvação, que a certeza da glória me traz. Mais grato a ti, mais grato a ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celeste dádiva eu recebi, quero teu nome, ó Deus, engrandecer. Teu filho sou por Jesus, ó bom Deus, pelo Espírito de adoção, um cidadão me fizeste dos céus, para habitar na divina mansão. Mais grato a ti, mais grato a ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celeste dádiva eu recebi, quero teu nome, ó Deus, engrandecer. Glória a Deus. Aleluia. 340. Hino 340. 340. Três, quatro, zero. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Deus tem poder, irmão, nos céus e na terra, para fazer milagre na vida daquele que crê. Quem não crê nesta noite, verá a glória de Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá neste caminho que leva aos céus.
Sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, e nenhum mal me molestará. Meus pés também não tropeçarão, os anjos do céu enviados por Deus me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada que pode me abalar, nada que pode me abalar, com meu Jesus, passo a passo vou, vitória terei, coroado serei, por quem Deus amou. Irmãos, nós vamos ser coroados pelo Rei da Glória. Não existe coroa de vida eterna, é coroa da vida. Sede-me fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós não podemos acrescentar no livro de Apocalipse, nem tirar quaisquer palavras daquele livro. Nós temos que respeitar o que foi escrito pelo Espírito, por irmão apóstolo João, que foi arrebatado aos céus. Irmão Policarpo, que escreveu o escriba, não foi João que escreveu o livro, mas Deus fez esse grande movimento para nós aprender. Erreis porque não conheceis a Escritura, cuidei ter nela o poder de Deus, a vida eterna, a presença do Senhor. Ou vice-versa. Quem tem pode chamar mais um. Glória a Deus. Glória a Deus. 267. Hoje nós estamos sem música, irmão. Esse hino aqui é só com músico mesmo. Vamos cantar o 225. Já que tiver com músico, nós vamos marcar esse 225. Eu vou deixar marcado aqui. 267. No próximo culto nós vamos cantar o 267. Esse é 225. Esse hino, o 225, é um hino fácil, irmão, quase não muda o tom da letra. Reunidos por graça o nosso Jesus, morrendo por nós sobre a cruz, pagou nossas dívidas ao Criador. Imenso foi o seu amor. Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com todo fervor, divina mercê quer Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por grande amor, a todos promete
salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com todo fervor, divina mercê, quer Jesus dispensar a quem confiante a Ele clama. Só em Cristo a salvação eficaz, aceita e vida terás. Jesus veio com teu poder nos salvar, e seus fiéis ao céu guiar. Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com todo fervor, divina mercê, quer Jesus dispensar a quem confiante a Ele clama. Glórias a Deus. Irmãos, sem mais demoras, irmãos, nós vamos orar a Deus. Quem Deus de oração faz menção dos pedidos contra enfermidade e tribulação, por causa de viagem e famílias que pedem as nossas orações. Não esquecemos, irmãos, de apresentar as necessidades da igreja, servos de Deus que atende a obra, e também, irmão, a Ágata. A Ágata, ela está na cidade de Ribeirão Preto. É uma criança que já tem a promessa de Deus na sua vida, desde o ventre da tua mãe. Partiu uma criança e Deus mandou outra, chamada Ágata. E essa criança tem uma enfermidade na sua barriguinha, para fechar os seus músculos. E nós temos certeza que o mesmo Deus que ligou os ossos secos na visão de Ezequiel tem o mesmo poder de ligar lá. Às vezes alguém fala que é uma literatura, uns falam que é uma comparação, mas o poder de Deus, ele é ilimitado. Tinha uma mulher com fluxo de sangue, e essa mulher gastou tudo que tinha, mulher isolada da sociedade, mas quando todos tocou, uns tocou na gola, outros tocou no manto, outros tocou do lado do Senhor, não saiu virtude, mas quando ela tocou na orla, saiu virtude e foi curada na hora. O mesmo Deus que fez lá, Ele faz hoje, e se nós crer, vai fazer sinais maior do que Ele fez na terra. Então, irmão, quem Deus deu oração, apresenta a Ágata de Ribeirão Preto na mão de Deus. Também o servo de Deus hoje, a igreja toma muito cuidado com celulares. Irmão, foi ligado no zap dele, uma pessoa, e ele na simplicidade passou os dados, e ele tinha recebido uma quantia de quase 5 mil reais, e nessa quantia que ele recebeu, ele passou os dados dele, na simplicidade, e aquela pessoa desviou todo o dinheiro da conta dele, ficou zerada a conta, está em aflição, mas poderoso é Deus, que tem mais Deus para dar do que o diabo para levar. Irmão, se foi porque não era, mas o que Deus vai dar, Ele vai fazer em dobro na presença dEle. Unidos também apresentamos nosso irmão Isaías, ancião da comunidade cristã no Brasil, presidente, e toda a comunidade na presença de Deus. Irmãos, nós não temos placa de igreja, nós servimos a Jesus Cristo e a palavra dEle.
O governo pede para que nós possamos pôr tudo legalizado na lei do país, para sempre ter um senso de igreja, para sempre ter tudo localizado certo, as leis legislativa e executiva. Então tem que estar na lei do país, para ficar tudo certo. Mas o que nós servimos mesmo é a palavra de Deus. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória. Senhor Deus, de poder e glória e majestade. Sim, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Oh, maravilha. amado. Glória a Deus. Colocamos nossas vidas diante do teu altar. Sim, Senhor. Glória a Colocamos Deus. as nossas necessidades, Senhor, nossa Rei da dificuldade. Colocamos as enfermidades diante do Senhor. Toda tribulação, toda depressão, Senhor, toda necessidade. Sim, Senhor. Seja necessidade espiritual, seja necessidade física, Senhor. Rei da glória. Começa agora a operar maravilhas, Senhor, repreendendo os demônios, repreendendo a força contrária, Santo tirando a falta de Deus. fé, Senhor, que venhamos ter uma convicção que o Senhor é o nosso pastor, Aleluia. que não deixa nada faltar para nós, Glória a Senhor, Deus. porque o Glória Senhor a é um Deus onipotente, Aleluia. onipresente, onisciente. Aleluia. É um Deus que está conhecendo a necessidade de cada irmão nesta hora. Glória a Deus. Cada fadiga, cada irmão que está sendo provado nesse momento. Santo Senhor, Deus. visita agora com tuas mãos poderosas, Senhor. Santo Deus. Queima as trevas, Maravilha. queima os demônios, queima Glória a os Deus. negativos de Satanás, Senhor. Santo Deus. Que as portas sejam abertas agora e que o milagre da parte do Senhor venha Glória a acontecer, Deus. porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que cria a porta. Aleluia. Onde não tem porta, Glória o Senhor a é a Deus. porta, Senhor. Aleluia. O Senhor abre Glória portas a que Deus. estão fechadas, Santo Senhor. Deus. E cria a porta onde não Aleluia. existe, Nós cremos de Senhor. alma, Glória Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Glória a Pai Deus. eterno que está aí nos céus. Aleluia. Também o salmista diz na tua palavra: Santo, sou santo. velho, já fui jovem, sou velho, nunca vi um justo necessitado. Santo Deus. E nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Senhor, começa agora a suprir nossas necessidades. Glória a Senhor, Deus. porque precisamos do milagre da parte do Senhor. Aleluia, Em nome do Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pela Ágata, Santo pelos Senhor. pedidos de oração, Senhor. Glória a Pelos Deus. problemas familiares, meu Deus, pelas famílias que estão desunidas nesta hora, começa Sim, agora a Senhor. visitar cada um, Senhor. Glória a Deus. Queima as trevas, queima esse espírito de divisão, Santo esse Deus. espírito de dureza de coração, Rei Senhor, da seja glória. queimado, Aleluia, Jesus. seja Santo queimado Deus. pelo sangue do Senhor Jesus. Os Aleluia. corações sejam quebrantados. Glória a Senhor. Deus. Que cada coração venha derreter de alegria Sim, na Senhor. presença Aleluia. do Senhor. Que o regozijo do Senhor venha entrar em nossas vidas, Glória em a Deus. nossos Glória a Deus. corações, Senhor. Aleluia. Meu grande Deus, meu grande Pai que estás no céu. Aleluia. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Quem tiver o hino, irmão, pode chamar. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Bendito seja Deus. Vamos cantar o 59. Você escolheu ou não? 5:9. Você escolheu? 59. Canta o que o Luciano escolheu. Tem Não, já pedi. Pode cantar, sem continuar. 59. A minha alma quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar
estamos na liberdade dos testemunhos. Quem o Senhor quiser saber, esteja pronto para servir o Senhor. Estamos nessa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem sentir, faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Santo é o Senhor. Grande Deus. Ninguém sente. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmão, nosso irmão Saulo estava na cidade de São Paulo, para os irmãos verem que a terra, irmãos, a sua carne, ela é frágil. Se quebrar um osso seu, quebrar qualquer movimento da tua carne, você não consegue de forma nenhuma movimentar. Mas se você tiver no Espírito, a coisa muda na presença de Deus. Nosso irmão Saulo estava na cidade de São Paulo, e ali o bandido sacou da arma e pôs a arma no peito dele e falou: agora você vai morrer, passa seus pertences para cá. Irmão, ele podia ter usado alguma técnica ali que ele conhecia para imobilizar aquele bandido, mas o bandido já estava com o cano da arma puxado para cima e o dedo no gatilho, irmão, pronto para dar no peito dele. E ele pegou e clamou o sangue desse Jesus maravilhoso. A igreja acredita que o bandido puxou o primeiro pipoco, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, os projéteis bateu no peito dele e caiu no chão. Ele pôs a mão na cabeça do bandido, Deus batizou o bandido com a promessa do Espírito Santo. Está ali em Jardinópolis, irmão, quem quiser ir lá ver, o servo de Deus é ancião da obra de Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. Não tem obra, porque a obra da carne, ela puxa para a carne, mas a obra do Espírito, ela puxa para o Espírito, irmão. Se você for querer usar a tua força da tua carne, você vai cair, porque maldito é o homem cujas forças dele é no braço, e bendito aquele que a força dele está no Senhor. Glória a Deus nessa altura. Irmãos, estavam trabalhando na cidade de Buritizal, e ali em Buritizal mantinha uma pensão, pode ser que esteja até o dia de hoje. E eu naquela pensão passava muito, irmão, aquelas ratazanas no teto, eu observava tudo aquilo lá. Um dia eu sentei numa cadeirinha lá fora, veio uma moça da esquerda e uma moça da direita, duas moças jovens, irmão, muito bonita, sentou do meu lado e começou a persuadir e convencer eu para mim ir para um lugar ilícito com ela e para a prostituição. Quando eu olhei por mim, estava tomado na linguagem dos anjos, pregando para a esquerda e pregando para a direita. Vocês não têm pai, vocês são filha de mãe solteira, e nunca teve um amor paterno, e por isso vocês buscam ato sexual na vida de outro homem. Mas eu te amo, teu nome está escrito no livro da vida, e a criança que nasceu do teu ventre, eu estou abençoando ela agora. E quando foi pregando a vida daquela moça, ela começou a chorar as duas, correu lá dentro e foi chamar a Zuleika Certeira. E a Zuleika falou: porque vocês não sabem, vocês não têm experiência com homem. Eu vou lá, vou convencer esse homem, que faz dias que ele não vai para a casa dele, na cidade dele, e hoje eu vou convencer. Mas irmão, estava tomado para o céu, e aquela Zuleika veio cruzando aquela pensão, irmão, veio correndo para o meu lado. Quando eu olhei, ela estava uns 3 metros de mim, e falou: vem cá que eu vou te dar um abraço. Eu falei: em nome de Jesus Cristo Nazareno, Satanás, cai por terra agora. Ela bateu a boca no chão, ali mesmo ficou desmaiada. Precisamos levantar ela. O que aconteceu? Eu não sei. O crente apontou o dedo para você, saiu uma luz na ponta do dedo dele, e ele jogou tudo que tinha dentro de você por terra. Ele falou que o negócio dele é com o céu, não é com a terra. Irmão, você vai passar por uma tentação, mas se você clamar Jesus Cristo, ela vai sair do teu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Deus que nós servemos, irmão. Ele não é um Deus, irmão, que mata ninguém. Deus, irmão,
irmão, ele faz justiça sim, mas antes que o ímpio se converta do seu mau caminho e se converta a Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. A nossa missão é pregar a vida. Paulo, irmão, quando Paulo estava lá no Sinédrio, estava perto do sacerdote, lá perto de Cláudio Lísias, trouxeram todos aqueles homens perto dele, e quando Paulo olhou para aquele homem, irmão, deu um murro na cara de Paulo. Paulo olhou para ele e falou: Deus te ferirá a parede embranqueada. É sumo sacerdote. Paulo pediu perdão, perdoa, meus irmãos. Eu não sabia que era sumo sacerdote, mas a boca de Paulo já tinha abrido, irmão. Quando a boca do homem de Deus abre, não tem volta mais. Por isso que na tua ira, na tua cólera, na tua dificuldade, quando apertar na tua vida, você clama o sangue de Jesus Cristo e Ele vai te livrar na face da terra. Trabalhando nessa colheita de cana, fui descendo com um trator com 27 toneladas de cana, um Ford, irmão, segunda reduzida na Prudência, porque os lugares dos despenhadeiros lá é muito forte. E eu puxei o maneco, é um breque que tem na Julieta. Quando eu acabei de puxar, o breque falhou. Irmão, que lá vem pelotando cana, ferragem, tudo em cima de nós. O trator entortou as pontas de eixo, tombou, e aquela ferragem em cima. E quando chegou naquela hora, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Todo aquele povo dos guinchos, dos tratores, dos caminhões, rodeou tudo. Foi: eu não vou lá. O crente está debaixo das ferragens. Todo mundo, irmão, foi lá. Quando chegou, com muito custo, o moço falou: crente, está vivo ainda? Foi o crente dando glória a Deus aqui. O Senhor me livrou do meio das ferragens. O Deus que livrou eu no passado vai livrar a igreja também. Se a igreja confiar em Jesus Cristo, Ele te livra de qualquer lado. Sabe o poder que o teu Deus tem? Quando Filipe pregou para eunuco, na virtude do dom do céu, quando ele acabou de batizar o eunuco, ele levantou, irmão, e o eunuco foi olhar, ele foi trasladado para dentro da igreja. Estava pregando lá em outro lugar, e Deus te traslada dentro do carro, traslada no acidente, traslada na tua vida, traslada na tua casa. Deus arrebata a tua alma, te leva você nos confins da terra para fazer um milagre. Lá vai, você não está sozinho, o meu Espírito está com você na terra, o meu anjo está cercando a tua casa, a tua residência, a tua família, o teu povo agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas obras o Senhor fez, muitos milagres e muitas maravilhas o Senhor operou, grandes obras e grandes maravilhas, que enche o nosso coração de fortaleza, o nosso coração de vida. Irmãos, teve uns irmãos que foi contar uma obra. Os irmãos viajavam muito, e já fazia alguns dias que ele estava viajando com um tanque de óleo diesel. E eles foram, irmão, viajando até que eles foram no Paraná. Mas no Paraná é um povo muito bom, um povo muito crente, um povo honesto, um povo de Deus. Só que todo homem tem falha. E dentro dessa igreja onde os irmãos entrou, eles começaram a contar a obra que Deus multiplicou o tanque desse óleo diesel e estava rodando faz 2 dias. Então o ancião daquela comum congregação mandou ele parar. Para agora de contar isso aí. Deus não multiplica combustível, nada não. Irmão, aquele irmão parou aquela obra, continuou a palavra, continuou tudo. Quando acabou o culto, o ancião falou: eu vou com vocês nessa missão, para desmascarar que esse negócio de tanque de óleo diz não multiplica nada não. Montou, irmãos. Então eles passaram numa igreja, era uma denominação evangélica, diferente da crença daqueles irmãos. E aquele irmão começou a pregar a palavra e começou a contar essa obra que Deus estava multiplicando o tanque do óleo diesel. Irmão, quando acabou de contar aquela obra, aqueles irmãos montou na caminhonete e seguiu para o meio, irmão, da mata, aonde ele ia levar cesta básica para muitas famílias. Quando acabou, eles voltou. Irmãos, tinha um monte de homem em volta da igreja, alguns da escada, arrancando a placa da igreja e colocando outro nome de outra denominação evangélica naquela placa. Ele falou: mas por que você está pondo o nome da igreja que nós congregamos? Ele falou assim: é simples, porque enquanto o senhor estava pregando a palavra aqui, contando a nossa obra aqui do milagre
da multiplicação do óleo diesel, eu mandei o mecânico da igreja ir lá e arrancar o tanque do óleo diesel. O tanque da sua caminhonete está lá no fundo da igreja, você está viajando sem tanque. A igreja acredita, irmão? Aleluia! Se você tiver café no coração, você vai viajar. Você vai viajar na comunhão, na fé, na virtude, no milagre, no poder, na honra. E Deus vai te justificar na terra. As obras não ficou velhas na tua vida, é que eu estou te preparando para uma grande obra nessa região, neste lugar. Eles vão ficar abismados. Homens que nunca viu palavras que vai sair da tua boca, vai trupicar uma acima da outra, porque o céu já está aberto a teu respeito. Eis que eu abro o céu e derramo sobre a vida da minha igreja um poder da palavra, que onde se abrir a boca, nem você vai ouvir uma palavra que vai sair da tua boca ainda, porque vai vir direto do reino da minha glória. Quem crê dá um glória agora na presença de Deus. Glória a Deus. Você não pode querer ser maior que Deus, porque se você querer ser maior que Deus, quando Deus percebe que alguém quer ser maior que Ele, então Deus aparta dele por um pouco de tempo, mesmo que Ele é onipresente. Vão ver até onde Ele vai, até onde a tua força, a tua formosura, a tua musculatura, o teu compreendimento, você vai até onde o Senhor quiser. Ah, Deus vai pôr ele numa cama, Deus vai pôr ele numa cadeira de roda. Esse espírito de cama e cadeira de roda é do diabo. O Espírito de Deus não convence, Ele converte. Porque Paulo estava preparado como soldado, ele aprendeu os pés de Gamaliel, homem instruído na palavra, instruído na lei. O Senhor derrubou Paulo do propósito e falou: Paulo, quem manda é eu. Esse físico, essa preparação tua é você viajar na minha obra. Paulo teve muitos naufrágios, Paulo passou por muitos acidentes, muitos salteadores, em tudo Paulo venceu, porque ele punha o Senhor na frente. Quando aquela mulher começou a adivinhar toda a vida de Paulo, Paulo falou: cala. Ela teve que calar. O Senhor vai calar o espírito que está te afrontando na terra. É tu saberá que eu sou Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Irmãos, quando tem um vendedor de picolé na tua cidade, ó o picolézinho doce, então vem outro vendedor de picolé. Daqui a pouco um vendedor de picolé está brigando com outro vendedor de picolé. Tem 50 mil habitantes na cidade, tem lugar para ir para tudo quanto é lado. Aquele vendedor de picolé briga com o outro. Quando tem uma pessoa na mesma posição sua e a inveja entra, a inveja nós até os ossos. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus profetiza aqui que o espírito da inveja nesta igreja nunca entrará. Aleluia. Quem crê pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Cada um de vós tem um dom diferente. Aleluia. Só que tem uma coisa: Glória a Deus. quando alguém dá alguma coisa para você, ô irmão ancião da obra de Deus, você ganhou um terno, você está usando o terno que Deus te deu, você está deixando esmofar lá no guarda-roupa, você está usando o terno que Deus te deu? Estou usando, irmão, cada dia eu ponho um terno que Deus preparou para mim, estou usando. Então, aquela pessoa que te deu o terno que é Deus vai ficar muito contente que você está usando o que Deus te deu. Assim é nós. Se Deus te dá uma oração, dá um testemunho, dá uma pregação, dá uma palavra, dá uma comunhão, dá uma revelação, você tem que usar, porque o dia do homem que te deu vai vir cobrar o terno, mas o Deus que te deu vai vir cobrar o dom que te deu. E quando ele vir cobrar, você tem que estar com o dom em cima. Ó Senhor, o Senhor me deu, está tudo usado aqui, ó. Está tudo com dentes, espada, está tudo com. Porque eu usei o dom que o Senhor me deu. Glória ao nome do Todo-Poderoso nas alturas. Tem que pregar a palavra, irmão, em tempo, em fora de tempo, em tempo, porque o Senhor falou. Nós temos que pregar a palavra e tocar a trombeta. Ó, você fala, para uma coisa, vamos ficar na comunhão aqui agora. Glória a Deus. Para nós ver uma visão que Deus está me dando aqui agora. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Irmãos, quando entra o elite na cidade, quando entra o Bob, eles entram com aeronaves, que é helicóptero, e o helicóptero passa dando rajadas, rasantes, e os outros vai por baixo, eles vai preparado. E eles não param, eles é agitado, eles vão rodando e um fica de costa para o outro, para ninguém surpreender, que isso é
treinado mesmo. Irmão, nós é treinado para pregar, nós é treinado para profetizar, nós é treinado para vencer o pecado, nós é treinado para tudo na terra. Então não precisa ter aquela multidão de povo que não sabe. O que adiantou? Quantos jogadores tem no Brasil? Quantos jogadores tem nas escolinhas? Infanto juvenil e profissional. Irmão, mas só leva 11 para a seleção brasileira. Por quê? Porque são os melhores, porque lá você vai encontrar os melhores. O demônio separou os melhores demônios que ele tem para derrubar nós. Mas quem tem o sangue de Cristo, ele não consegue chegar perto, porque onde tem o sangue de Cristo tem libertação, tem milagre, tem prodígio, tem poder, tem glória. E mediante esse testemunho que foi contado, Deus vai fazer grandes obras na nossa vida, na nossa história e no nosso legado na terra. Glória a Deus. Irmão, foi isso que o Espírito de Deus me deu. Então, se eu descesse daqui agora, eu já estava contente na presença de Deus. Irmãos, Deus fez essas obras maravilhosas, grandiosas, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, também está começando agora, por certo, ou já começou, a live de Francisco Morato. Isaías Gonçalves de Francisco Morato agora está atendendo o culto lá em Francisco Morato. Então os irmãos já ficam na comunhão para Deus fazer obra com eles lá também. Eles anunciam nós aqui e nós anunciamos eles lá. A nossa igreja, graças a Deus, irmãos, nós não tem um A para falar da igreja. É uma igreja simples, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nessa altura. Eu estava vendo, outro dia eu estava conversando com o irmão, e o irmão mostrou um relógio para mim, coisa material, mas um relógio, ele não pode ser trabalhado com qualquer jeito. Eu nunca vi um relógio daquele. Relógio, ele é maquinado, trabalhado. Irmão, de todas as formas que você olhar no relógio, você vê ele por trás, por frente, baixo, de banda, tudo quanto é lado. Será que tem uns 50 maquinados na cidade? Não tem. É assim, irmão, relíquias, Deus separa na terra e cuida delas. Sabe a visão que Deus está me dando aqui? Quando o Ibama cerca um lugar, não pode tirar a lesma dali, não pode tirar o caramujo dali, não pode tirar o passarinho, o ninho do passarinho, a tartaruga, o jabuti, o cágado, não pode tirar, tem que deixar cada um no lugar, porque aquele lugar foi separado pelo Ibama para preservação. Deus nos separou para preservação, está cercado nós com a espada do Espírito. Ninguém entra, ninguém sai. Se tocar, irmão, o alarme do céu é ligado na hora, nem chega perto. Glória ao nome. A igreja acredita nessa visão? O Senhor está nos preservando com a grande obra na terra. Eu acredito, se chegar aqui, irmão, trazer um urso panda, se trazer um elefante, trazer um leão aqui na nossa cidade, como são animais que nós não vemos todo dia, todo mundo vai querer ir lá ver. Nunca viu de perto, só viu por televisão, por vídeo, mas atualmente, assim, cara a cara, nunca viu. Assim é o dom que eu derramo agora na tua vida. O povo só viu na internet, só viu montagem, mas aqui é a realidade, a minha, a tua, a nossa alma sendo revestida pelo dom de Deus na terra. Aleluia. Não se sinta inferiorizado. Olha o que o Senhor está trazendo aqui pelo Espírito. Não é homem não, não é carne e vontade minha não. É o Espírito de Deus na nossa vida. O senhor sabe onde mora um crente nessa rua? Só tem um subindo ali, viu? O resto aqui ninguém é crente não. O senhor só conhece um crente nesse bairro aqui? Conheço, o senhor que é crente ali, Calamanaia. Quando Jesus vier buscar, você acha, irmão, que quem não é crente em Jesus Cristo, ele vai levar para o céu? Você está enganado, mais perdido que segue em tiroteio, você está mais por fora que asa de caneca. Jesus Cristo só vai levar para o céu, que é da origem dele, que busca ele em espírito e verdade. Vocês são os protestantes que começou ele. Tem judeu ortodoxo, tem pessoas que crêem, tem outras igrejas lotadas. Irmão, nós somos da origem de Cristo. O protestante protesta contra a mentira.
E lá, irmão, Jesus Cristo, quando ele vir, vai buscar o que é da origem dele. O imã não puxa madeira, o imã não puxa plástico, o imã não puxa, irmão, nenhum tipo de material, a não ser que é da origem dele. E hoje o Senhor fala para cada um de nós: quem é da origem de Cristo tem amor, tem gentileza, tem paz, tem comunhão, tem fé, tem vida, tem santidade, tem espiritualidade, tem temor, tem reverência, tem carinho, tem comunhão. O Espírito de Deus vai voltar para Deus. Jesus vai vir buscar a igreja. Se tiver essas qualidades do imã, Jesus vai te levar para o céu. Deus não vai levar a pessoa complicada para o céu, Deus vai levar a pessoa descomplicada. O que é ser descomplicado? Aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida. Não tem mais ninguém. Se vir outro evangelho além do que foi pregado, é anátema, maranata, amaldiçoado na vinda do Senhor. Só existe um caminho: Jesus Cristo. Oh, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Se Deus é o dono do céu, deu para o Filho todo o poder, toda a glória, para que nós vamos buscar em outro Deus? Outro Deus, irmão, Ele é antes dos deuses, Ele é antes de tudo, Ele é o que é, Ele é o eu sou, Ele é o Manuel, Ele é Eloi, Elohim, Ele é Jeová, Ele é o Manuel, Deus conosco, Ele é tudo antes, depois e será. Não tem outro Deus além dele, a não ser o Deus de Israel. Esse é o Deus verdadeiro que vai nos levar para o céu. Outros deuses não fazem imagem em cima, nem na terra, nem debaixo da terra, porque Ele é a única imagem que está na nossa alma. Então é isso que o Senhor trouxe para mim. Espero que a igreja entendeu o recado de Deus na vossa vida, já no começo desse testemunho. Eu agradeço a Deus por essa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Quem tem mais um hino pode chamar para nós, irmão, guardar palavras. 108. 108. 108. Cântico de número 108. Glória a Deus. 108. Que obra pode ser lá aquela sobre a cruz. Aleluia! Que morte poderia dar, senão a de Jesus. Teu amor, ó Cordeiro divinal, só agora é que posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Por toda a minha transgressão morreu Jesus o Rei. A sua imensa compaixão jamais esquecerei. Teu amor, ó Cordeiro divinal, só agora é que posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Ó meu Jesus, que derramei por todo esse amor, meu ser a ti entregarei, serei teu servidor. Teu amor, ó Cordeiro divinal, só agora é que posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
comunhão e o Senhor do céu nos enviará a tua palavra. Deus seja louvado. Amém. Gabriel tem a palavra. Irmão Mário, irmão Pedro, tiver a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus, onde Deus tem revelado no livro de Daniel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, e aí por diante. Depois de Salmos, os irmãos já acharam. Depois de Ezequiel. Livro de Daniel. Daniel, qual capítulo? Daniel, capítulo 3. De Daniel. Diz o título da palavra: A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que se viesse consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então juntaram os satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros e oficiais e todos os governadores das províncias para consagrar a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordenava-se a vós, ó povos, nações, gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, de sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vós prostardes e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério, e toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram, e disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todos os homens que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostrasse e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado no forno, dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituiu sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E os teus deuses não servem nem estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, disse-lhes:
Eles disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pifo, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de fora e toda sorte de música, para que se prostastes, adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livrará, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Esta foi a palavra revelada nesta noite. O céu olha para a igreja, sonda os corações, a alma, o ser e o espírito, e vê qual que é a dimensão da tua crença, da tua fé, o Deus que você serve. Irmãos, por uma desobediência de Zedequias, rei de Jerusalém, e por uma imprudência de Ezequias, e Ezequias abriu os portões de Jerusalém, onde estava doente, na época de Isaías, e mostrou toda a Jerusalém, a fortaleza, o muro, o antimuro, as portas, e toda a defesa, toda a água, todo o comércio para os embaixadores da Babilônia. Os embaixadores iam montar uma planta para a invasão daquela cidade, e eles pensavam que estavam, irmão, com grandes coisas. Como Paulo falou, aquele que fala que tem muito e na verdade não tem nada. E ali eles estudaram Jerusalém, e no estudo de Jerusalém eles prepararam uma grande armadilha para a invasão. Mas, irmãos, em Israel tem sempre um enigma. Quando Israel está em obediência, de forma nenhuma Israel pode ser destruída, invadida. Por quê? Porque quem está no Espírito, irmão, vence qualquer batalha que se levanta na face da terra. E ali, irmãos, passou-se os anos, os reis, até que chegou Zedequias, irmãos. E esse Zedequias, ele não quis se entregar de forma nenhuma, não quis ouvir os profetas. E está escrito na palavra que Deus não faz nada na terra sem avisar os teus servos, os profetas. E o profeta Jeremias avisou, irmãos. Outros profetas vieram e avisaram ele. Mas houve grandes discussões entre os profetas, porque tinha profeta que pregava o que o rei queria ouvir, mas Jeremias pregava o que Deus queria falar. E ali começou uma grande discussão. E Jeremias foi para o calabouço, jogaram no calabouço e no poço também de Jó, numa rara e na cepa de pau. Mas Jeremias era o profeta chorando. Ele não chorava por causa dele, ele chorava por causa do povo. Era um homem cheio do amor. Se fosse no tempo do apóstolo Paulo, ele seria um diácono cheio do amor de Deus. Irmãos, ele não ouviu, e quando não dá ouvido à palavra de Deus, a consequência vem. E o próprio Deus de Israel permitiu, a Babilônia cercou todo aquele arraial de Jerusalém. Parecia gafanhotos. Quando ele viu Zedequias que não tinha mais jeito, ele abriu uma das 7 portas de Jerusalém e correu. Mas no meio da carreira dele tinha cavalos preparados também na Babilônia. Alcançou ele,
matou os 2 filhos dele. Olha, irmão, ver os nossos 2 filhos morreram à nossa frente, nós sendo rei, tendo um exército do nosso lado protegendo, não é fácil. Mexeu em todo o psicológico dele. Então ele pediu a morte, falou: é melhor morrer do que viver, no seu consciência, na sua consciência, como pai. E eles pegaram, fizeram uma fogueira, esquentaram um ferro, e chegou o ferro diante dos 2 olhos de Zedequias, deixou ele cego, sem família, sem reinado, por causa de uma desobediência. Levaram eles para o calabouço da Babilônia, e lá no calabouço da Babilônia, foi até os últimos dias da vida dele, preso, cego, com fome e com o psicológico abalado. Ele ficou louco. Mas ali, esse rei Nabucodonosor tinha o Nabucodonosor e Nabucodonosor. Um era pai, outro era filho, outro era comandante do exército. Ele preparou tudo, levou esse povo para lá, só que ele não sabia de uma coisa: no meio desse povo tinha 3 homens, e o quarto, com promessa, Beltesazar, que é Daniel, Deus, Niel, juiz, Deus é o juiz desse povo. Ali estava Ananias, Misael e Azarias, que puseram o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus Sol, Deus Lua. Irmão, puseram cada um o nome de um Deus, mas dentro deles, eles não conseguiam mudar. Aspenaz, que era um homem que cuidava dos escravos, levou para todos os homens na face da terra para comer o manjar do rei. Mas aquele homem, chamado Daniel, com seus companheiros, não comeram do manjar do rei, comeram legumes, porque aquele legumes deles era orado, tinha todas as proteínas, vitaminas necessárias para manter o corpo daqueles homens naquele lugar e a consciência limpa. E quando apresentou esses homens diante de Nabucodonosor, ele estava com as peles mais limpas, mais puras, mais bonitas do reino. E Aspenaz acreditou nas palavras daqueles homens mais do que do rei, porque se ele não tivesse naquelas qualificações, o rei Nabucodonosor mandava matar eles na hora. E esse está sendo o texto, o contexto da palavra. E quando chegou, irmãos, começaram a levantar uma estátua, como tem igrejas poderosas no Brasil, já está levantando estátua daquele, levantando estátua daquele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém, um homem, é digno de ser prostrado para ele. Quando Cornélio, centurião da corte italiana, juntamente com a tua família, foi prostrar para Pedro, Pedro falou: não faças tal, adore a Deus. Eu prego Jesus Cristo, morto, ressuscitado ao 3º dia, e está à destra do poder de Deus, intercedendo por nós. E todo que nele crê será salvo, e quem não crê será condenado. Pedro estava com a palavra da firmeza, a palavra da certeza na tua boca. Irmão, e Pedro não aceitou a adoração. No homem que aceita a adoração, o fim dele não é bom na terra, porque Deus é o único a ser adorado entre os céus, a terra, o mar e tudo que subsiste. Ele está assistindo essa igreja, está assistindo esse povo, ele está mandando essa palavra essa noite para nos encher de fé, nos encher de coragem, nos encher de virtude. Como Ananias, Misael e Azarias estavam em terra estranha, nós também estamos numa terra estranha. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Nós estamos pisando um reino que não é nosso. Ele está oferecendo para nós programa televisionado, está oferecendo para nós as químicas do mundo, está oferecendo para nós as coisas que o mundo pode oferecer, mas nós vamos recusar esses manjar, e nós vamos ficar no legume. O que é o legume? Legume é a santidade, a espiritualidade, o temor, a reverência, a paz, a comunhão, a fé, o temor ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, quando fizeram a estátua do melhor ouro, vai saber se não tem pedaço de ouro do Brasil lá. Ah, esse pregador está doido. Vai saber se a comitiva de Salomão não pegou um pouco desse ouro do Brasil e levou. Pode não ter feito lá com os utensílios da casa de Deus. Tinha lá o ouro de Ofir, os melhores ouros. Mas quem sabe no meio do tesouro lá? Quem sabe tinha algum ouro que veio aqui do Brasil, foi exportado, que a pessoa fala, o primeiro que pisou no Brasil foi os índios, outro é Pedro Alves Cabral, e outros falam que é a comitiva de Salomão. Quem sabe na hora de saquear Jerusalém,
de roubar Jerusalém, foi algum ouro para lá e fizeram aquele tamanho de estátua, irmão, na província de Dura, num lugar que todo mundo tinha que ver estátua. Quando deu a ordem da sambuca, da gaita de foles, de toda sorte de instrumento, naquela hora todos prostrou. E os irmãos bem sabem, se todo mundo dobrar o joelho e pôr a face no chão, e ficar algum homem de pé no meio daquele povo, dá para ver de longe. Não tinha binóculo, não tinha telescópio da NASA, não tinha nenhum tipo de luneta, mas conseguiu ver aqueles homens em pé. E aquele homem chegou: por que você não está prostrando para a estátua? Você não está sabendo da ordem que vai ser lançada dentro da fornalha? Ele escalou a boca, não falou nada, sabe por quê? Porque se eles falassem, ele ia falar para homens que deram mandado, eles queriam falar direto na frente do rei, porque ele estava na presença do Deus de Israel, e quem está na presença do Deus de Israel não prostra para o mundo, porque se você não prostrar, Deus vai te honrar na terra. Aleluia, glória a Deus. Traz eles aqui. Meu nome é Nabucodonosor, sou rei da Babilônia, vocês bem conhecem. E meu título não volta atrás, ele está sentenciado, está aqui a lenha, a fornalha já está esquentada aqui. Se vocês não prostrar para a estátua que eu fiz, eu mandei fazer, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E lá vocês vão morrer, vai acabar a vida. E qual que é o Deus que vai livrar? Eu vou fazer uma pergunta, irmão. Glória a Deus. Que Deus que vai livrar você da prova? Que Deus que vai te dar uma casa? Que Deus que vai abrir uma porta para você nessa cidade? Que Deus vai tirar você dessa fornalha que você está lá, uma fornalha interna que está te consumindo por dentro? Ele perguntou, então a resposta veio: nós não temos nada que te responder sobre esse negócio, mas o Deus que nós servimos nos livrará da fornalha e da tua mão, ó rei. Glória ao nome do Senhor. Então eu ia livrar ele da ameaça, e não só da ameaça, mas ia livrar eles também da palavra que saiu da boca do rei. Irmão, não era qualquer rei, era o rei Nabucodonosor, que tomava conta do mundo, ninguém batia naquele homem. Se Israel não deu conta dele, porque Israel estava em desobediência, irmão, e a palavra profética tinha saído, eles estavam lutando contra Deus e contra Nabucodonosor. Ele foi louco, fez loucura na terra. Então ali, irmão, não vai postar, ó, taca fogo aí, taca gasolina, taca bicho, taca petróleo, taca betume, pode tacar a lenha que você quiser, pode pôr até madeira de acaça aí que nós não vai postar não. Mas você está decidido, vocês sabem que você vai morrer. Por que Nabucodonosor não tacou eles direto na fornalha? Por que teve um diálogo? Porque eram os homens mais sábios que tinham na Babilônia. Irmãos, o porteiro, nosso irmão Osmar é porteiro. Por que o Osmar não dobra o joelho aqui? O Osmar fica de pé, quando acaba ele pode sentar, mas não dobra o joelho. Ele não fica de joelho dobrado, porque ele tem que estar atento. Chega uma pessoa cheia de espírito ali, e ele tem que estar atento, ficar na comunhão com o espírito ali, é como um anjo de Deus ali. Então ele tem que estar preparado, não só na porta, mas preparado interiormente. Porque o diabo, ele sabe com quem que ele mexe, ele sabe em quem que ele vem. Então ele olha como é que está a tua vida. O que tem dentro do teu corpo, o que tem dentro do teu sangue, o que tem dentro da tua alma, com a tua crença, quem é você lá fora, quem é você nos bastidores, quem é você na rua, na tua casa, no teu quarto, andando. Então ele vê se aquele homem tem condição de bater nele ou não bater nele, de atacar ele ou não atacar ele. Então se ele matasse Ananias, Misael e Azaria, eles iam perder grande sabedoria da Babilônia, o que eles iam precisar lá na frente. Mas eles teve a conversa, mas eles não, irmão, negou Deus de Israel e falou: pode tacar fogo aí nessa fornalha que nós não vai negar o nosso Deus. Então traz os homens mais fortes. Pegou os mais fortes para não escapar. Pega os mais poderosos, os mais portentosos, os que ganham as lutas nas arenas, os gladiadores poderosos, os que nunca perderam uma batalha. Traz aqui, joga os três. Amarrou os três, irmão. Amarrou. Você entrou aqui hoje nessa congregação, sua vida está amarrada. Aleluia, o nome do Senhor, porque vai ter uma disputa na tua vida espiritual, na tua vida material.
O senhor está amarrado e começou a empurrar dentro da fornalha, mas a palavra do rei era tão forte, tão poderosa, que os homens que lançaram ele dentro da fornalha morreu tudo antes de entrar na fornalha. Fecha a boca da fornalha, irmão. O demônio quer jogar você dentro da fornalha e já jogou e falou: fecha a tampa e acabou. Irmão, passou os minutos. Abre aí, eu quero ver como é que está lá dentro. Não precisa de luz, não precisa de lâmpada, não precisa de lamparina, não precisa de vela, porque o fogo acende e dá para ver lá dentro. Irmão, eles vão ver que você está no meio do fogo, mas isso Todo-Poderoso, quando Nabucodonosor olhou, ele falou: não lançou 3 aí dentro da fornalha? Foi 3 aí. Eu sei contar, está marcado aqui, ó. Ananias, Misael e Azarias. Tem um semelhante ao Filho dos deuses andando na fornalha. Foi arrebentando as cordas da mão, foi arrebentando as cordas do pé. Irmãos, começou a andar livre no meio do fogo, e nem fumaça no seu chapéu, nem fumaça, cheiro de fumaça. Irmãos, entrou nas tuas roupas. Deus prega, você vai sair dessa prova e você vai dar glórias a Deus, porque nem cheiro de fumaça vai ficar, porque eu estou te preparando para uma grande obra que nem você conhece ainda. O teu estudo, o teu conhecimento, a tua visão é pequena perto do que eu vou te dar, porque eu vou abrir pergaminhos que você não conhece, portal que você nunca viu falar, com 7 cores, com 7 fundamentos. Eu estou vendo na visão, e qual que é a chave chamada fé? Roda no glória, roda no aleluia, roda na comunhão, que vai abrir uma porta na tua vida. Hoje diz a palavra. Aleluia, Jesus, aleluia. A Glória a palavra vai Deus. acabar mais cedo, irmão. Está para Glória acabar a já. Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O pregador não pode inventar a palavra. Ele tem que pregar só que o Espírito deu. Se o Espírito mandar 1 hora, é 1 hora. 5 minutos é 5 minutos. Então nós vamos entrando aqui agora no fundamento da palavra. Já foi pregado o texto, foi pregado o contexto, foi pregado, irmão, o discernimento da palavra, a exortação da palavra. Então parte conhecemos, parte profetizando. Conhece o texto, conhece a palavra, conhece os personagens. É muito bonito, mas a hora que chega dentro da fornalha, acabou a palavra. Então o homem tem que vir no Espírito e pregar para a igreja no Espírito. E você precisa de uma palavra que venha modificar a tua vida, modificar a tua alma. Irmão, o que Ananias, Misael e Azarias sentiu na frente? Será que ele sentiu medo? Irmãos, ele não ia lutar com a natureza da terra, ele ia lutar com a natureza que não existia ainda, uma madeira que nunca tinha sido queimada. É para que você foi criado a madeira para queimar Ananias, Misael e Azarias, mas a madeira não sabia que existia um semelhante ao Filho dos deuses. Sabe quem é ele? Ele é o Melquisedeque, sem princípio de dia, sem fim de dia, sem começo de dia, sem fim de genealogia. Quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é a promessa viva? Quem é ele? É o Siló, é o que Deus pertence. Quem é ele? É o legislador entre os povos, o mediador, o intercessor. Quem é ele? É o filho de Maria. Quem é ele? É o que foi gerado pelo Espírito Santo. Quem é ele? Ele manda os demônios calar, parar, sair. Ele cura, ele faz milagre, maravilha. Alamaxalaia. Se o próprio Abraão falou da cinza, sem acreditar, das pedras, o Senhor sabia que os filhos dele, se fosse queimado, o Senhor fazia o filho dele voltar de dentro da cinza. Quanto mais se Abraão estava com essa fé, imagina o Filho de Deus, o Criador, o Formador, o que estava como aluno de Deus lá no início. Ele tem poder para pegar Ananias e Misael e Azarias, fazer tudo de novo, porque Nabucodonosor pôs o nome dele, Deus pôs o nome dele, aleluia. O nome dele tinha que ser zelado. Hoje Deus vai zelar pelo teu nome na tua casa, na tua história, na tua vida, na tua moral, no teu caráter, na tua dignidade. O que precisar abrir, eu vou abrir. O que precisar fechar, eu vou fechar. Então, o teu adversário vai dizer: não existe outro Deus senão o Deus de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão falar na tua história, no teu legado, que não existe outro Deus senão Deus e você. O teu Deus agora, se
acredita, Ele vai transformar a tua história nessa noite. Quem tem glória vai encher o céu de glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, sabe quantas milhões de pessoas tinha? Se Nabucodonosor falasse, quem contar que esses moços saíram do fogo, como fizeram com Jesus Cristo, quando ele ressuscitou o terceiro dia, pagaram para os próprios soldados mentir que tinha roubado o corpo do Senhor. Mas como que Nabucodonosor ia pagar aquela multidão de povos que ele tinha ganhado, os espólios de muitas cidades, em muitos estados, em muitos países? Como que ele ia calar a boca do povo? O povo ficou com os olhos fitados para ver se ia acontecer. Vocês acreditam nessa cidade, na tua história, na tua família? Eles estão com os olhos fitados em você para ver o que vai acontecer quando acabar a prova da tua vida. Diz o Deus Todo-Poderoso: o chapéu novo, a roupa nova, você vai sair da fornalha limpo, purificado por dentro e por fora. Eles vão dizer verdadeiramente: esse Deus é o Deus verdadeiro. E a multidão que está em volta de você, diz o Senhor, são mais que são seus favores que contra você, porque a boca dele vai servir para anunciar o milagre que eu fiz na tua vida. Marca essa palavra no dia de hoje, na sexta-feira, na comunidade cristã no Brasil, dentro do fogo, dentro da fornalha, dentro da ordem do rei. O Senhor é o Deus, a última palavra não sai da boca do Nabucodonosor, não sai da boca dos satrapas, na última palavra sai da boca de Deus. E Ele que fala: no fim desta prova vai ser melhor que o início dele. Você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você vai levantar a bandeira e vai dizer: só o Senhor é Deus. E Daniel, irmão, como era porteiro, ele não dobrou o joelho. Por isso que jogaram Daniel também dentro da cova, porque o Senhor precisava do número 4. 4 braços: Pison, Gion, Ezequiel e Eufrates. 4 braços que saem do jardim do Éden para passar pela terra de Avilá, onde tinha ouro e outras terras. O rio não pode ser reto. A obra não termina em você, não termina em mim. Quando Elias, o tisbita, partiu fugindo e ficou numa caverna e pediu a morte, a água, e estava ali o pão, e deu para ele. Ele falou: se essa mulher me matar, a obra acaba. Eu sou o último profeta, eu sou Elias, o tisbita, o capa de couro. Ninguém é como eu na terra. Sou o profeta mais poderoso que tem. Mas quando ele encontrou com Obadias falou: lá na caverna tem 7.000 adoradores que não prostraram para Baal. Você não é o último profeta, Elias. Existe mais profetas na caverna. A obra não terminou. Sabe onde a obra ia terminar? Em João Batista, o último profeta da lei, que profetizava a vida de Jesus Cristo. Porque toda história tem começo, meio e fim. E nesta palavra que o tisbita teve que ver, que mesmo que Eliseu deixou uma dívida muito grande para a viúva, mas Eliseu foi lá como profeta e profetizou: ajunta agora o azeite, ajunta os vasos que eu vou encher de azeite. O que Deus está pregando? Prepara a tua conta. Não prega isso, tem que pregar vida eterna. Mas benção também é dom de Deus. Ali no Deus abençoou Abraão, vai abençoar você também. Prepara a tua conta. Prepara os teus números da tua conta para você saber que é Deus. Tem o número 6 e tem o número 9, Calamanaia, e na tua conta, e naquela outra conta sua tem o número 5. Deus prega para você: abre a botija que o azeite vai derramar. É o profeta que está pregando, não é o profeta Dilson, é o profeta Jesus Cristo. Abre a tua conta espiritual e conta material que vai cair. Prega a Deus agora. 4. Em 4 meses você canta, em 4 meses você levanta uma bandeira, em 4 meses a bandeira é hasteada. Prega a Deus agora, segundo o dom que me manda pregar. Eu vou entrar dentro da própria avenida, vou entrar dentro do cartório, vou entrar dentro das contas, vou entrar dentro do congresso, da marcha laia,
Estão dizendo por aí, nas internet, que o Trump sobe e o Trump desce. Deus prega, vai entrar dentro da bolsa. Eu entro dentro da ilha, no estado, no país, no bairro de Manhattan, na ilha. Eu mudo a bolsa. Eu entro em Londres, eu entro em Tóquio, eu entro na divisão, eu entro na net, eu entro em tudo. Eu mexo no satélite, mas eu mudo. O meu povo brasileiro não sofrerá essa pena, porque a minha palavra vai cumprir. Do cavalo preto que representa escassez de produtos básicos, mas hoje sou velho, vai dar toda a nação. Um dia fui novo, mas nunca vi um justo nem tua descendência mendigar o pão. Aquele que é de Cristo não vai mendigar, dá glória a Deus. Você não vai mendigar, esta palavra te levantará. Palavra poderosa. É palavra de justiça. É palavra que faz nos levantar. Quando, irmão, você está dentro da fornalha, você não vê nada do lado de fora. E todo mundo, ninguém vê nada do lado de dentro. Não conta a tua vida para ninguém, porque eles não têm revelação. Eles ficam no conforme você fala. A prova aperta, a tua boca abre. Não abra a tua boca, porque os 4 rios estão correndo e eles não vai reto, vai fazer curva. A benção vai entrar em 4 dimensões na tua vida. Se você crer, vai cumprir. Se você não crer, vai cumprir do mesmo jeito. Eu, se for abençoar da live, abençoar da internet, abençoar do YouTube, mas tem uns faladores, irmão, que quando você partir da terra, que Jesus Cristo te converta, porque se não te converter a tempo, vai ser 2 para te levar, um caixão para levar o teu corpo, e uma carreta para levar a tua língua. Põe a tua língua atrás da grade, fecha a tua boca. Quando o Espírito de Deus fala, você tem que calar, porque no dia do juízo você não escapa. O fim vem. O meu Espírito não vai ter inocente por culpado, nem culpado por você. A minha palavra vai no rastro. Lá ninguém vai passar o peso da balança, nem uma pena de beija-flor não vai descer, não vai subir. A minha palavra vai cortar o sagrilhão da morte, que é o pecado é Fica aí tirando os teus dedos aí na internet e falando o que não deve falar. A tua digital está tudo marcada. E o seu, cada um tem uma digital. Cada carta de motorista, cada identidade, cada SIC que você vai tirar, cada lugar que você põe o teu dedo é uma digital só sua. Ninguém tem a digital igual a outra. Deus revelou por irmão Pedro aqui essa semana que quando nós for subir para o céu, nós vamos entrar lá, cada um vai ter um nome diferente. Aqui tem nome igual, mas lá não vai ter. Sabe por quê? E Deus me revela também que cada um tem uma digital na terra. Lá nós vai ter um nome com uma digital diferente. Deus vai dar um galardão para cada um. Trabalhe, ore, pregue, profetize, cante, viaje, abraça, dá banho no velho necessitado, viúva, visita a viúva, o órfão, o necessitado. Irmão, todos vão ser levantados pela carne. Deus me revelou, eu vou ser para o ministério do evangelista. Onde está escrito na Bíblia que ministério evangelista é ministério? O evangelista é dom. Para ter dom de evangelista tem o dom da profecia, o dom da linguagem, o dom de pregar, o dom de orar, o dom de expulsar demônio, porque senão não é evangelista completo. O evangelista pode batizar, vou batizar, tem que ligar para o oceano, tem que ligar para o outro, tem que ligar para Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. Para quem Filipe ligou? Ele ligou na internet, ele ligou para alguém, ele ligou para a Casa Branca, ele ligou para o Pentágono? Não, ele ligou para o céu falou, batiza agora. Ele batizou, a máquina, o homem criou, é um supersônico, ele passa em milésimos de segundo, dá volta no mundo. O que Filipe foi trasladado foi mais rápido que a velocidade da luz, foi mais rápido que o supersônico, foi mais rápido que a criação humana. Ele entrou dentro de um portal do céu, saiu do outro lado. Você vai entrar na divisão do meu reino, o céu está aberto e manda pregar. Vou descer na tua vida, no poder e com glória. Vai dizer 1 quilômetro, o demônio já vai cair, sair do teu caminho. Pneu não estoura, carro não capota, o demônio não te mata. Deus te ama. Quem crê, dá uma glória a Deus. Para nós encerrar essa palavra, não esqueça de uma coisa: quando tocar a música, olha, irmão, olha que nós ouvimos aqui: pífano, sambuca, carta de fones, guitarra e toda sorte de instrumento. Vai lá,
Vai lá no Guns N' Roses, vai lá no Rock in Rio, vê a guitarra tocar. Olha que a guitarra tocar, você prostra. A música pop, o rap, a música clássica. Hora que for o sertanejo, você prostra. Hora que chegar a música lenta, a hora que chegar a música eletrônica, você prostra. Prostra para ela, prostra dançando, prostra pulando, prostra sapateando. Um que é mais forte que o Rock in Rio, uma música louca que entra no tipo dos homens que entram com depressão, com símbolo de Down, símbolo de borderline, retardação mental. Existe até loucura e ficam dando socos e murros, e ficando pirueta, batendo nos outros, e um cantando a música. Por quê? Porque, irmão, ele está seguindo a ordem de Nabucodonosor. Mas nós não, nós só canta, pula, prega, sapateia quando nós vê Jesus falar, quando nós vê o Espírito de Deus falar, quando a glória de Deus nos envolve, porque nós sabemos a voz do nosso pastor, e aquele não é pastor, é lobo, e o Senhor fala, as músicas vão tocar, e se você prostrar, alamassa, almanacatai, o fim foi a destruição pelos medos e persa, o fim foi a destruição de Nabucodonosor, foi destruída a Babilônia, porque prostraram com um Deus falso, mas o verdadeiro credeiro, ele é tão piedoso que ele perdoou Nabucodonosor depois de 7 anos, 7 tempos, porque ele falou: Babilônia que eu edifiquei, o anticristo vai querer edificar esse mundo, não prostra para ele, só prostra para a minha palavra. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Unidos agradecemos a Deus em oração. Amém. Glória. a Deus. E a manaia, tu te manda surpitiano. Glória a Deus. Glória, 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 Rei da glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sorta nós na terra, Senhor. Aleluia. Recebe o nosso glória. Recebe o nosso louvor. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor Glória. Deus, Pai que está no céu. Aleluia. Graça nós te damos pelo Glória a Deus. foi aberto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pelos filhos que foram entoados, pela oração do teste do primeiro. Glória a Deus. Por Aleluia. pela palavra, Senhor, em Daniel, no capítulo 3, aonde está relatando sobre a idolatria do rei Glória e a sobre a Deus. fidelidade de 3 jovens naquele dia. Aleluia. A fidelidade deles tocou o coração de Deus. E o quarto homem encontrou com eles dentro da fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Nada foi queimado, Senhor, a não ser as amarras que estavam nas suas mãos. E nós te pedimos, ó Deus, é uma oração de agradecimento. Glória a Envia Deus. este quarto anjo aqui na igreja da comunidade cristã no Brasil. Aleluia. Para que nós possamos sentir a tua presença Glória a e Deus. viver a tua glória. Aleluia. Nós te damos graça por esta palavra bendita, pela revelação do céu, pelos irmãos que nos acompanharam pela live. Aleluia. Live bastante movimentada hoje no TikTok, os irmãos do ministério, a Irmandade. Muitos irmãos entraram em contato, sentindo a presença de Deus. Eita, Aleluia. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor passou aqui nesta noite. Aleluia, nós Jesus. palavra. Glória, Nós glória, sentimos glória a a tua Deus. presença. Nós Aleluia. sentimos o Senhor falar com a nossa alma. Glória a Pregar. Agora não é mais o ego que vai Aleluia, falar. Jesus. É Cristo Glória a Jesus Deus no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Nos ajuda a te servir melhor. Nos Glória a Deus. ajuda, Senhor, que o teu Espírito fale mais alto do que a nossa carne. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Nós te damos graças por tudo e em tudo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, qual é bendito por toda a eternidade. Amém. E a lamanaia. Basuri bicho, lomundo Aleluia. Glória, glória a Aleluia, Deus. Jesus. Deus seja louvado. Amém. Cantemos para encerrar o culto o hino 388. Muita alegria. Aleluia. Glória a Deus. O seu Salvador nunca vai te abandonar. Ele não vai estar só na fornalha, ele vai estar em todas as circunstâncias da tua vida. Prepara, porque o Senhor vem. E quando ele vir, quer pegar a igreja preparada para entrar no reino celestial. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou, e também meu espírito se alegra em Deus que me perdoou. Aleluia! Redimida por seu grande amor, minha alma louva a Deus, que no sangue precioso do Redentor lavou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu Jesus, o meu Salvador. Livre estou do pecado para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com seu eterno poder, e as trevas do mal também dissipou. Agora eu posso ver pela luz da palavra, vejo a senda que a glória conduz. Forças receberei, virtude saber, e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar no céu. Irmão, se tirar a Bíblia inteira sagrada, se tirar toda a Bíblia e deixar só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dão conta ainda. Sabe por quê? Porque o céu foi abandonado pelos anjos numa grande batalha, e o céu não caiu. Mesma estrutura, mesma glória, mesma comunhão. Ainda que nós ficássemos calados até o último dia da nossa vida, ainda o céu continuava e Deus continuava sendo Deus. Porque sem anjo e sem nós lá no céu, ainda Ele está governando. Porque Ele é Deus sobre majestade, Ele é colossal, estupendo, maravilhoso, extraordinário, fabuloso, e Ele já escreveu o teu nome no livro do céu. Não vai passar, não vai sobrar, vai ser o número exato. O teu nome está lá, o meu está lá, o nosso está lá. A borracha não apaga, o Rolex não apaga, nada consegue apagar, porque o que Deus escreveu está escrito, e Ele escreveu a história na tua vida. Ele vai mudar o projeto da tua vida, só para o demônio não te pegar. Quem crê dá um glória a Deus, porque o teu glória já subiu no trono da glória. E que a bendita paz, a comunhão do Espírito Santo, a fé e o amor de Deus permaneçam em nossos corações para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O culto será quinta-feira.